Bom, sejam muito bem-vindos então à live da nossa Biblioteca KVG, a nossa live de quinta-feira. Né? Hoje o tema é um tema muito legal que a gente vinha querendo fazer há algum tempo, que é grandes mulheres protagonistas da literatura, né? Protagonistas de grandes livros. Antes de começar, eu vou fazer umas efemérides aqui. Tá? Ontem foi o Dia da Terra, né? Comemorado o Dia da Terra, que aliás vai muito bem, obrigada, né? Graças ao coronavírus, pelo menos alguém saiu ganhando, né? Que foi o planeta, né? A poluição deu uma diminuída aí, então acho que mais do que nunca esse é um bom momento para a gente repensar, né, os nossos hábitos, o que a gente está fazendo com o nosso planeta, né? As águas agora estão mais limpas, né? Os satélites já, né, verificaram que o nível de poluição está muito menor, então acho que foi um dia interessante para a gente pensar a respeito disso. Hoje é o Dia Mundial do Livro, né? Bom dia para a gente fazer uma live, né? E essa data foi escolhida por um motivo, né, específico, que é o aniversário do falecimento de William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Né? Shakespeare, né, aquele famoso autor de teatro britânico, e o Cervantes, que é o autor do Dom Quixote, né? Então, em homenagem aos dois, hoje foi definido como Dia Mundial do Livro. Eu vou chamar o Vitor, né? Hoje o nosso tema é grandes protagonistas femininas na literatura. E eu vou chamar o Vitor para ele dar as diquinhas dele aí, né? E depois entra a professora Denise Lacerda, que é a nossa convidada de hoje. Vamos convidar o Vitor. Tem muito livro legal para a gente falar hoje, né? Entrar aí para participar da nossa live. Hoje a gente tem muito livro para citar, né? Vou falar só de dois. Olá, tudo bom? Como é que Seu aí, está? Tudo tranquilo? Estou aqui tudo de bem. protagonista. Hoje, Como é que tá as hoje coisas? você está homenageando aí a Frida, Sim, já vim com a camiseta já aqui, ó. né? Então, Muito pessoal, bem. como é que vocês Uma estão? grande Estão mulher. bem? Tudo bem? Estão em casa, descansando? Como é que estão Todo as mundo em coisas? casa até que Até nos segunda obriguem a hora. sair. É verdade, temos obrigar. Então, com isso, a gente tem que continuar lendo bastante e seguindo as diretrizes aí que as organizações internacionais de saúde estão indicando, né? Então, hoje eu trouxe Exatamente. dois livros, que o tema é sobre mulheres protagonistas, né? Eu trouxe dois Mesmo. livros que são de duas escritoras negras, e os dois livros delas, as protagonistas também são mulheres negras. Então, eu acabei escolhendo e depois eu vi que tinha, a própria obra em si tem relação junto com as próprias escritoras. A primeira que eu vou trazer, que foi inclusive uma doação da Jaqueline, que nos doou o livro, que é da escritora Chimamanda, que é uma escritora nigeriana, que eu não tenho o livro físico a gente tem na biblioteca, mas é esse aqui, ó. Se você aqui. Eu tô Esse com é o ele aqui livro. em casa, que eu quero ler também. Não Então, li ainda. esse livro é da Chimamanda, é uma escritora nigeriana que ela se muda, isso aí, esse aí. Aí ela se muda para os Estados Unidos para estudar, a escritora, e depois lá ela consegue bastante protagonismo na parte do ativismo, né, dos movimentos feministas, e também na parte literária, e se torna uma grande escritora. Eu até li alguma coisa hoje dela que eu nem sabia, algumas curiosidades, que ela, uma fala dela que teve no YouTube,
a própria Beyoncé, a cantora, colocou a fala dela, que eu nem sabia disso. E ela colocou a voz dela dentro da música da Beyoncé. Vai te ver que o negócio é Sim. poderoso. Então, Era. a obra dela americana, essa obra que eu vou trazer para vocês, é uma obra que retrata quase igual a vida dela, né? É meio que uma ficção autobiográfica, embora ela também negue que ela diga que é uma ficção, mas é muito parecido com isso. Então acaba que ela, no ano de 1990, na Nigéria, lá eles estavam passando pelo um governo militar, né? Por muita repressão, muitas coisas acontecendo. E ela tem a Ifemelu, que é a protagonista principal, que é uma mulher negra. Então a Ifemelu ela acaba tendo um relacionamento, um primeiro amor, né, com o Obinze, e eles acabam tendo esse primeiro amor lá na Nigéria, e acaba que ela vai para os Estados Unidos para continuar estudando, porque na Nigéria de 1990 acaba que a universidade ela tem muitas greves e fica não tendo aula, e ela se muda para os Estados Unidos para continuar os seus estudos. Aí lá nos Estados Unidos ela vive toda essa parte de preconceito racial, porque ela descobre nos Estados Unidos o que seria preconceito, que na Nigéria ela nunca passou por isso. Então, nos Estados Unidos, ela começa a se deparar com os preconceitos raciais, com a parte do preconceito dela ser uma imigrante, ela é uma imigrante da Nigéria, e depois ela se transforma também em uma blogueira de sucesso lá nos Estados Unidos, quando ela vai se aproximando da idade mais adulta. Quando ela retorna para a Nigéria, aí ela retorna, a Nigéria já tinha modificado toda essa parte. Então, basicamente, para não dar muito spoiler, o livro ele trata um pouco, é um livro de romance, mas que trata crítica social também. É um livro muito bom, acho que são 520 e poucas páginas do livro, é bem grosso. Só que é um livro que é muito bom, se tu começa a ler e tu quer terminar, porque tu quer saber da história de amor, tu quer saber como que ela consegue o resultado dos seus conflitos, né? E acaba que tu começa a te interessar pela história. Essa história americana é de 2013, então a gente tem na nossa biblioteca e eu sugiro que vocês leiam, porque essa escritora Chimamanda foi até a Jaque que indicou e doou o livro e doou uma revista também. E eu achei bem legal, assim, quando eu li, e inclusive foi no Clube do Livro que eu apresentei do ano passado. A segunda Tem, obra também... Opa, pode falar. não, A tem o segunda obra... Instagram dela para quem quiser seguir. E ela de vez em quando coloca uns vídeos com discursos, é muito bom. Sim, não, A ela tem Chimamanda. essa marca dos discursos dela é muito interessante, assim, inclusive ela depois foi uma das ícones do movimento feminista contemporâneo por causa dos discursos que foram muito empoderados, na verdade. Esse aqui é o segundo livro, esse eu tenho em casa e eu preciso doar, só não sei quando. Esse aqui é o livro da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra que eu descobri no Prêmio Kindle de Literatura, que eu não conhecia. Aí ela era uma jurada do Prêmio Kindle, eu digo, vou procurar um pouco sobre quem é Conceição Evaristo. E é uma história, ela é uma escritora fenomenal, assim, ela foi... E esse livro que eu vou falar um pouco é Ponciá Vicência, é o nome do livro, que é o nome da protagonista do livro. Conceição Evaristo é uma escritora, uma mulher negra, né, que ela viveu no Belo Horizonte, ela nasceu em Belo Horizonte, e ela tá lá por perto, lá na terra, no mesmo estado, pelo menos. Aí É, ela e da tua terra. Então ela viveu uma vida de uma mulher negra, né? Uma vida muito na pobreza, uma vida com. Ela era a segunda filha de 9 irmãos, então ela viveu na pobreza, na miséria, e ela tinha um sonho de ser professora. Isso a escritora, se mistura com a obra. Então a escritora, a Conceição Evaristo, ela tinha um sonho de ser professora, ela vai para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ela consegue construir seu sonho e começa a escrever livros. E o primeiro livro, digamos, que ela teve mais, que chamou mais atenção, foi esse aqui, que é Ponciá Vicência. Esse livro aqui conta a história de uma mulher negra que vivia no interior, não tem uma cidade específica, um espaço específico, mas ela vivia no interior do Brasil, com todo o sofrimento que passam as mulheres negras, e ao mesmo tempo ela começa a... Ela tem um traço muito arraigado com o seu avô. Que aí o avô dela, no início do livro, todo mundo começa a dizer, você tem a herança do seu avô. E aí tu começa a querer entender que herança que seria essa que ela tem do avô dela. E essa Ponciá Vicêncio, depois ela vai para a cidade grande em busca de melhores oportunidades de vida.
e lá ela começa a ter todas essas. E ela fica toda hora indo para o passado e para o presente, né? Ela vai rememorando algumas coisas do passado dela, que tem essa relação com o avô dela, que era um ex-escravo, e ao mesmo tempo ela fica no presente tentando entender as coisas que estão acontecendo com a vida dela. Eu achei uma obra muito boa, que no início tu pensa, bah, que uma obra muito forte, né? Que é uma obra muito forte. Mas ela também tem um pouco de poesia, assim, de superação, das dificuldades. E, inclusive, esse livro aqui foi o que me chamou muita atenção dela, e eu até pretendo buscar outros, né, que eu estava lendo ali sobre ela. Então, esse é as duas obras que eu trouxe, que é a Ponciá Vicêncio e depois a Americana da Chimamanda. Que na sexta-feira nós vamos colocar na nossa página ali as descrições dos livros, para quem não conseguiu pegar aqui o livro, para poder procurar. Eu super indico, são duas escritoras negras e que têm um protagonismo muito essencial para poder impulsionar outras escritoras. Então seriam esses os livros. E a minha dica cultural, que eu vou trazer para vocês, é vocês participarem da campanha Multa Solidária 2020. Essa campanha a gente está arrecadando alimentos para as pessoas carentes, então a gente já está divulgando essa campanha há bastante tempo. Espero que vocês participem, mesmo que vocês não tenham multas, que vocês possam doar no site Doe Alimentos, que ele vai destinado a todos os bancos de alimentos do Rio Grande do Sul. E a gente está com uma campanha Multa Solidária que vai ocorrer durante a suspensão das aulas. Então fiquem ligados, participe. Agora me senti um youtuber. Participe, liga o sininho, tá? Não é isso, não. É só participar lá que tá de boa. Tá bem? Acredito que seja isso a minha participação. Agora vou deixar vocês, as mulheres, porque afinal de contas é o protagonismo das mulheres. Eu estou aqui como coadjuvante, tá bem? Abração Tá para bem. todos aí. Então, Fiquem com Deus. obrigada. Beleza? Fiquem em casa e eu vou continuar assistindo aqui e comentando com vocês aí. Tá Valeu! bem. Valeu, até mais. Beijo, até! Isso aí, agora vamos convidar a professora Denise Lacerda, né, que hoje é a nossa convidada do Clube do Livro. Ela vai dar umas dicas para nós aí. Se vocês estiverem ouvindo barulho de crianças ao fundo, são as minhas filhas botando a casa abaixo, gente, não ligue. Oiê, Ah, tudo bom? eu tô meio assim porque eu não consegui arrumar direito meu estúdio aqui, eu não sei como é que tá, mas tá, estão me vendo todo mundo aí, né? Tá todo mundo Boa, bem. boa tarde para todo mundo, só queria dizer que eu tô morrendo de saudade, né? Tô louca para voltar, vocês fazem parte da minha vida. E boa lembrança da Jaque, né? Hoje é o Dia Internacional do Livro. Vocês imaginam Miguel de Cervantes e Shakespeare morrendo no mesmo dia, no mesmo ano. Olha o que o mundo perdeu num dia só. E também morreu neste mesmo dia um poeta espanhol chamado Garcilaso de la Vega, também, que é lá do século de ouro. Bom, eu resolvi, aliás, na verdade, as gurias não me convidaram, eu me ofereci para essa live, porque é uma coisa que eu adoro. Né, a parte da literatura, principalmente literatura, eu já puxo para literatura feminina. Eu escolhi duas autoras, que uma que é contemporânea nossa, né, que tá bombando, e agora eu vou contar o porquê, e uma do século XVIII, que é Jane Austen. A primeira que eu vou falar é da Maria Dueñas, que escreveu um livro, tá, que é esse que a gente vai conversar, depois eu vou mostrar para vocês. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Porque eu falo muito rápido. E ela esqueceu. Esse livro é quase que um romance histórico, tá? Porque o romance histórico, ele se apropria de um evento histórico qualquer, e aí ele acaba, o autor acaba usando de pano de fundo isso para desenvolver a história. Bom, Acho que deu uma travada aí. Vamos esperar voltar aqui. Realmente, inclusive, romance histórico é um dos meus gêneros preferidos, né? Que é essa ficção, né, que o autor elabora usando como plano de fundo uma situação que realmente ocorreu, né? No caso aqui do livro que ela está falando, é assim, que teve no início do século.
A professora Denise caiu aí, vamos tentar conectar de novo. Vamos tentar conectar com a professora Denise novamente. Enquanto a gente espera... Deu. Pronto. Eu estava falando na Cira, né? Que ela é da década de 30, a mãe dela é costureira. Eu vou fazer um resuminho rapidinho aqui para vocês, porque vocês veem que o livro é bem grosso, né? E a Cira, a mãe dela é costureira, década de 30, ela é órfã, entre aspas, de pai, e ela aprende a costurar com a mãe dela, tá? Porque a mãe dela que trabalha num ateliê de costura. Bom, de repente a Cira ganha uma herança, tá? Eu não vou dar spoiler aqui, porque, tá? Do pai dela, né? Uma grande herança, e decide, ela era noiva, era uma menina muito suburbana e tal. Isso no final da década de 30, antes um pouco de explodir a Guerra Civil, tá? A espanhola, que foi de 36 a 39. Então ela recebe essa herança e conhece um cara lá, e o cara tá de olho na herança dela. Resumindo, leva ela para Tetuán, que é a sede do protetariado espanhol, que era naquela época território espanhol. Gasta todo o dinheiro dela, festa, bebidas, etc., e acaba deixa ela abandonada, sem dinheiro e grávida. E, neste meio tempo, estoura a Guerra Civil Espanhola, e ela não pode voltar para a Espanha, onde está a mãe dela e tal. E aí, ela começa a se reerguer, costurando, conhece o pessoal e tal, que ajuda, começa a se reerguer nessa luta dela toda. E no final, o bom da coisa é que a gente vai ligar a Guerra Civil Espanhola à Segunda Guerra Mundial, porque ela vai entrar na Segunda Guerra Mundial como espiã dos aliados, tá? Só que o jeito que é construído este personagem, ela começa numa doçura, assim, ela mora no subúrbio de Madrid, ela começa numa doçura costureira, o namorado de toda a vida que ela tinha, ia casar, ia noivar e tal. Chegou esse homem na vida dela que explodiu com tudo, ela se apaixonou. Então, na década de 30, sair de casa por paixão, por um amor qualquer, era um desafio, né? Então, assim, a personagem, ela vai tomando uma forma que ela começa a mudar daquela pessoa doce para uma pessoa totalmente corajosa e audaciosa. Este livro aqui, eu vou colocar dentro... É que eu tenho mania de comprar os livros em espanhol, tá? Mas eu já vi que este livro aqui tem lá na nossa biblioteca, lá do KVG, tá? Eu peguei lá para mostrar para você. Tu tem só com outra... essa daí... É a Adriana Ugarte, que ela é a protagonista, Cira, né? Ela é protagonista de uma série que tem no Netflix. Mas primeiro leiam o livro, depois vocês vão ver a série. Foi isso que aconteceu comigo. A série é muito fidedigna ao livro, sabe? É maravilhoso. Essa mulher aí faz um... E a segunda que eu vou falar, tá? Desculpa também, em espanhol eu acho que a gente tem, que aqui em espanhol Orgulho e Prejuízo, mas a gente tem Orgulho e Preconceito, tá? Da Jane Austen, né? Jane Austen. Esse meu tem também. Tu tens também? Ai, que bom, ótimo. Esse aqui é a minha mania de ler em espanhol, né, gente? Então, por isso que tá Orgulho e Prejuízo, né? Porque prejuízo é preconceito. Bom, vamos falar de uma personagem muito forte também, né? Que é Elizabeth Bennet. Né? A Elizabeth Bennet tá naquela... ela é segunda irmã de 5, né? A segunda de 5 irmãs. Isso lá na Inglaterra do século XVIII, né? Onde o que acontecia?
era tudo, era tudo muito patriarcal. Ou seja, a primeira irmã dela, a Jane, tinha que casar para depois ela casar. Mas eu vou falar um pouquinho, rapidinho, sobre a Jane Austen, que é o seguinte. Eu considero a Jane Austen uma das primeiras feministas, entre aspas, né? Porque ela escreveu... Vocês imaginam no século XVIII como é que uma mulher, a gente não tinha internet, não tinha Google para saber alguma coisa, como é que uma mulher conseguia incídios para escrever o livro? Porque as mulheres eram proibidas, inclusive, de entrar nas bibliotecas municipais daquela época, né? Só podia entrar homem. Mas o pai dela era tipo um reitor, vice-reitor de um colégio, alguma coisa parecida, e que foi que instruiu ela, né? Que ensinou ela a ler e tal, tal. Só que ela começou a escrever livros epistolares, que são livros em forma de cartas, tá? E era aquele desenvolvimento que ela tinha. E ela publicou muito depois que ela morreu. Ela morreu novinha, ela morreu acho que com menos de 30 anos. Bom, Orgulho e Preconceito, eu acho a cara da Jane Austen. Eu acho que parece que eu estou vendo a Elizabeth Bennet como se fosse ela. A Elizabeth é famosa, né? Famosa dentro da família, porque ela é muito voluntariosa, ela é muito... ela é bonita, mas ela é muito como é que eu vou dizer? Ela é audaciosa. E ela conhece Mr. Darcy, que eu adoro o Mr. Darcy, né? E para mim é um dos personagens masculinos que eu acho mais doce. E o Mr. Darcy rejeita ela numa dança, numa festa que eles vão. E aí ela se sente muito, muito abalada, porque ela não pertencia àquela aristocracia inglesa. Vocês imaginem como é que seria, né? E aí ela... Bom, eu não vou contar o resto, porque o livro dá muitas voltas. E eu, assim, aconselho vocês lerem esse livro. Esse também tem um filme, né? Eu só não sei como é que é o nome da atriz, nem do Mr. Darcy, mas tem uma cena maravilhosa, que eles estão na chuva. Mas primeiro leiam um livro, por favor, tá? As minhas dicas culturais... Eu sou tão enlouquecida por esse livro, tão louca, que as minhas duas gatas se chamam... Uma se chama Cira Quiroga e outra se chama Rosalinda Fox, que é um personagem que existiu de verdade, tá? E ela mescla, inclusive a figura do Führer, né? Do Hitler, aparece nesse livro dela, na época da guerra, da Segunda Grande Guerra. Mas eu falo demais. Olha, gente, muito bom estar aqui. Eu quero estar aqui sempre, tá? Muito bom mesmo, tá bom? Vamos convidar de novo. Então tá. Tá bom. O meu gato se chama Gandalf. Você deve imaginar de qual livro que eu gosto. Me fala. Nem me fala. Eu acho que eu vou aproveitar esse livro aqui até para o meu doutorado que eu quero fazer. E eu digo, eu tenho a gata na mão, o livro na mão, porque é maravilhoso. É um dos livros mais que eu repetiria, assim como eu li O Tempo e o Vento 7 vezes, os 7 livros, eu leria de novo O Tempo de Costura. Obrigada, gente. Foi muito bom falar com vocês. Ai, Denise, muito obrigada. Eu vou continuar aqui. Se quiser continuar aqui, eu vou falar as minhas coisas. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero os livros do Victor emprestado depois. Os livros que o Victor sugeriu, eu quero depois emprestado. Tá? Beijo. Vocês ainda estão me vendo? Sim, tô te vendo. Acho que tu tem que me tirar. Não precisa. Tá. Porque só pode entrar 2 por vez. Então, por isso eu tive que tirar o Vitor para te colocar na live. Bom. Tá bom. Mas se quiser continuar aí, eu vou falar dos meus livros aqui para comentar alguma coisa se quiser. Tá? Com certeza. Bom, eu escolhi 2 livros. Tá? Ambos tem na biblioteca. Esse aqui é um dos meus preferidos, da Isabel Allende. Eu amo. Tá? E mesmo minha alma. Eu adoro esse livro. Adoro. Esse livro conta a história da colonização do Chile pelo ponto de vista feminino, né? Usando para isso essa protagonista que é a Inês. A Inês, no caso... Inês Soares,
ela era uma adolescente espanhola, né, que aprendeu a costurar na infância e tudo. E minhas filhas estão botando a minha casa abaixo, gente. Se eu olhar para o lado aqui, vocês sabem. Então, a Inês Soares, ela é uma adolescente e desde muito nova ela tem uma personalidade muito forte, muito determinada, muito audaciosa e, em grande medida, feminista também, né? Por quê? Quando ela era nova, o avô dela não queria que ela se casasse, queria que ela ficasse solteira para cuidar dele na velhice. E aí ela conheceu um rapaz, se apaixonou por ele, foi o primeiro homem dela. E ela, e com isso, o que ela fez? Ela sabia costurar, então ela começou a trabalhar com costura para poder pagar o dote dela e poder se casar, né, sem ter que dever nada para ninguém. Isso eu achei muito legal na história. Aí, casada, uma vez casada, o marido não era lá essas flores todas, né? Começou a se mostrar um beberrão, um alcoólatra, né? A primeira vez que ele quis bater nela, ela revidou, e aí ele resolveu sumir e foi embora para as Américas. Quando ela soube, ele tinha ido embora para as Américas. Mas ela era muito apaixonada por ele, ela resolveu ir atrás dele nas Américas, né? E quando ela chegou, ela não encontrou o marido dela. Avisaram que ele tinha ido numa expedição para a selva amazônica e nunca mais foi visto. E aí ela se viu sozinha, né, no Peru, em Cusco, que era meio que a sede da colonização espanhola na época, e pressionada a voltar para casa, né, porque ela era sozinha, ela não tinha um homem para lhe amparar, né. E aí ela se recusa a voltar para casa, né, e se torna costureira e se envolve com outro homem, dessa vez o Pedro de Valdívia, que é um grande comandante que organiza uma expedição para colonizar o que hoje é o Chile, né? E isso, o livro vai narrando toda essa aventura, né, deles passando pelo deserto do Atacama, né, Bolívia, ali descendo para o Chile. No Chile tinham índios muito selvagens, assim, muito selvagens não, né? Eu, como pessoa que se reconhece ali metade indígena, eu acho essa uma visão um pouco, né, fora da realidade. Não digo que sejam selvagens, mas eles eram índios muito bravos e que, obviamente, não queriam ser colonizados, né? Então, essa expedição encontrou muita resistência dos índios, né? E ela, como protagonista do livro, ela é uma pessoa essencial para o sucesso dessa expedição. Então, assim, é um livro muito legal, recomendo demais, né? De novo aqui, Isabel Allende, que, aliás, a Isabel Allende é uma das minhas escritoras preferidas. Luiz. Normal. O Isso acontece. Ai. O meu segundo livro é esse aqui, Papisa Joana, da Donna Walpole Cross. Como obra literária, eu achei assim, ele um pouco simples demais. Assim, tem alguns clichês, mas a história é muito boa, né? Baseada em fatos que parecem ser reais. Por quê? Até o século XVII ou XVIII, a história dessa mulher que se tornou papa, ela era conhecida, e aí a Igreja Católica, a partir daí, resolveu apagar todo e qualquer registro que tivesse a respeito dessa ocorrência, no caso. A história dela é o seguinte: no século IX, imagina, século IX, auge das trevas da Idade Média, né? Quando o Império Romano tinha caído, devido às invasões bárbaras, né, que ainda aconteciam. Nesse caso aqui, veio com os invasores. Então, assim, o pai dela era muito violento, muito autoritário, né? Na época, tinha aquela coisa de que as mulheres eram menos inteligentes, não tinham alma, e por isso precisavam ser o tempo todo
tuteladas por um homem, né? E com isso, ela era, desde criança, ela era muito inteligente, muito, muito esperta, assim, e o irmão dela não gostava de estudar de jeito nenhum. Ela não podia estudar, porque ela era mulher, e o irmão, ele... Voltou. O irmão dela não gostava de estudar, né? E aí, com isso, enquanto o pai dela dava as lições para o irmão, ela ouvia escondido, e o irmão pagava ela para resolver as lições dela, e com isso ela acabou aprendendo latim, né, e tudo. E quando o irmão foi para a escola, ele deu um jeito, né, ela deu um jeito de convencê-lo a levar ela junto, né, para poder ajudar ele ali na encolha, né, sem o pai dela saber. E com isso ela se torna médica, né, ela vai para a escola, começa a estudar, enfrenta muita resistência na escola, e aí um dia, por um acaso, o irmão dela morre, né, na escola. O irmão dela morre na escola e ela se disfarça de homem e toma o lugar do irmão na escola, né? Com isso ela vira médica e começa toda uma jornada, né, até um dia ela se tornar médica do Papa, né? E depois, eventualmente, ela se tornar Papa, né? Basicamente, assim, esse é o enredo. Mas a história, assim, tem a paixão dela, né? Tem a história de amor dela, mas, no fundo, essa é uma história que demonstra, assim, essa luta, né, da mulher pelo direito, né, à educação, até as escolhas, né? As suas escolhas de vida respeitadas. É um livro muito legal que virou filme, inclusive, que eu soube hoje. O nome do filme é Papisa Joana. E aí as minhas dicas culturais. A maioria das protagonistas femininas são em livros escritos por mulheres, né? Mas alguns homens também, né, tiveram protagonistas femininas, como, por exemplo, Tolstói, que escreveu Ana Karenina, que é um grande personagem. Quem mais? Balzac também tem grandes personagens femininas. Paulo Coelho também tem grandes personagens femininas. Então, de livros... A maioria do Paulo Coelho. Sim. A maioria do Paulo Coelho, eu acho. Eu não li todos dele. Sim. Eu não li muitos, mas alguns que eu li eram protagonistas femininas. Bom, então vamos às dicas culturais, né, de hoje. O filme, Frida, né, que o Vitor estava usando a camiseta, né, não tem um livro, mas o filme é baseado na vida dessa grande artista, né, do século XX, que é a Frida Kahlo, né, que é uma grande protagonista, não de um livro, mas da sua própria história, né. Eu acho fantástica a história dela. E outras duas dicas ligadas à arte, que são... Uma você consegue encontrar no Google Arts and Culture. Tem um aplicativo e tem um site do Google que é só... que tem visitas virtuais a museus, tem obras de artistas. É muito legal esse site. E nesse site você encontra tanto a obra da Frida, quanto a dessa outra artista que eu vou citar, que é a Yayoi Kusama. Ela é japonesa, esquizofrênica, e ela superou as dificuldades dela através da arte, no caso. Ela tem uma fixação por círculos, bolas, padronagens, e com isso ela faz esculturas, faz pinturas, instalações, assim. Eu acho o trabalho dela muito legal, sou apaixonada. Então, quem quiser olhar, amanhã eu vou colocar ali na descrição do nosso vídeo. E o outro é um Instagram, que eu achei muito legal, chamado Tusen Kunsten Quarantine, que ele reúne várias pessoas, assim, que
estão reproduzindo obras de arte na quarentena com as coisas que tem em casa. Bota um pano na cabeça, tal, pega a vassoura, faz de conta que é um cetro do rei. Então, assim, é muito legal. Né? Amanhã eu vou colocar também, quem quiser seguir, é muito legal esse né? E quem quiser participar também, né? Aproveitar e soltar aí a criatividade na quarentena, né? Acho que é uma boa. Bom, acho que por hoje é só, a gente fica por aqui, né? Daqui a pouco tem a live do chefe, né? O reitor, 7 horas da noite. Ah, é verdade. É verdade. Se puder. Estamos com muita saudade. Minhas filhas já estão reclamando aqui, já falei demais. Gente, muito obrigada por participar, Denise. Muito obrigada a quem está assistindo. Eu que agradeço. É isso aí. Semana que vem Beijo. tem. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até Tchau. mais.